O milionário surpreende e transforma a vida da mãe negra que pediu sobras no restaurante. Marcos saiu do evento de gala com aquele ar de quem domina tudo. Era o reinado do luxo na cidade, onde arranha-céus brilham ao lado das favelas. Um contraste que dói no olhar e no peito. Seu carro reluzente cortava a rua, mas ele decidiu parar num restaurante humilde, daqueles onde o cheiro de comida simples envolve o ar e a luz é sempre fraca, quase trêmula. Algo o puxou para ali, um impulso estranho. Lá dentro, entre mesas de madeira riscada e copos com água turva, ele viu Clara. Uma mulher negra, rosto marcado pela vida difícil, mãos finas trêmulas, vestida em roupas gastas. Ela estava encostada na parede, pedindo as sobras do que restava. Marcos parou. O silêncio na sala ficou cortante. Os poucos clientes trocaram olhares sem saber o que viria a seguir. Clara levantou os olhos devagar. Um misto de surpresa e desconfiança. A fome era visível. A vergonha também. Marcos sentiu um aperto no peito que o fez engolir em seco. Ele se aproximou, tirou do bolso um maço grosso de dinheiro e, sem dizer uma palavra, entregou a ela. O murmúrio aumentou entre os presentes. Um homem passou perto dele resmungando. Milionário estranho. De onde vem essa coragem, afinal? Mas aquela cena era só o começo. Marcos não conseguiu esquecer Clara. Nos dias seguintes, seus passos o levaram sempre para aquele restaurante. Eles começaram a conversar. Palavras simples, mas cada encontro trazia um turbilhão de emoções e perguntas que bateciam forte dentro dele. Clara falava das ruas, das lutas diárias, da força que sobrevivia ali. Marcos revelou, meio perdido, as sombras do seu passado, uma riqueza manchada por segredos que ele sempre evitou pensar. Ela não queria caridade, queria mudar, queria ser vista, não apenas ajudada. E sem perceber, era ela quem estava mudando a forma dele ver o mundo. Menos brilho superficial, mais gente real. Mas nem tudo estava calmo. Um poderoso empresário, um tubarão do dinheiro, apareceu na história. Ele queria despejar a comunidade onde Clara vivia, arrasar tudo para construir um condomínio de luxo. A tensão crescia. A cidade parecia segurar a respiração diante da batalha que se formava. E então veio a bomba. Clara e Marcos têm vínculos escondidos no passado. Aqueles segredos obscuros das origens da fortuna dele tocavam diretamente a história dela. Revelações que deixaram Marcos sem chão, num dilema cruel. Manter o conforto que sua vida sempre lhe proporcionou ou lutar contra as injustiças que corroem sua alma. Enquanto o silêncio pesava na sala daquele restaurante pequeno, com pratos impecavelmente simples e uma atmosfera que parecia ficar mais densa a cada instante, Marcos encarava a mulher que mudou tudo para ele. Sua decisão podia mudar a história de ambos. E, ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marcos encarava Clara, o peso da decisão cravado em seu peito. O silêncio no restaurante apertava como uma tempestade prestes a eclodir. A cena que se desenrolava era intensa. Cada olhar sobre eles parecia um julgamento, um peso a mais nas costas de Marcos. Mas então, o inesperado. As portas do restaurante se abriram com força, e um homem entrou ofegante e com a blusa ensopada. Era Eduardo, o advogado que trabalhava para o tubarão que queria demolir a comunidade. Ele olhou rapidamente ao redor, seus olhos brilhando como uma urgência assustadora. "Clara!" gritou ele, a voz tremendo. Todos congelaram. "Você precisa sair daqui agora. O empresário, ele tá atrás de você." Um murmurinho se espalhou pela sala como fogo em palha seca. Como a Clara franziu a testa, assustada. "O que ele quer de mim?" Eduardo hesitou,
Antes de olhar para Marcos, então voltar o olhar para Clara. Ele descobriu quem você é. O projeto dele conecta a sua história. As palavras ecoaram na mente de Marcos, arrepiando sua espinha. O que ele queria dizer? O que Clara tinha a ver com aquele homem maligno? O pânico nos olhos de Clara contagiou a sala. Ela, que tentava se manter firme, agora quase desmoronava. Eu não entendo. Eduardo, em um impulso frenético, prosseguiu. O empresário, ele quer silenciar você. A sua luta, seu passado. Ele sabe que a sua história pode mudar tudo. Marcos sentiu um frio na barriga. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas ainda faltava uma parte crucial. Eduardo, o que você está dizendo? Que história? Que passado? Clara, você é a filha de uma das fundadoras da comunidade. Eduardo revelou, as palavras saindo como um tiro. O restaurante parecia girar. A confusão estampada no rosto de Clara era palpável. A sua mãe lutou contra a injustiça que aquele homem agora quer perpetuar. Eles a eliminarão se souberem que você está aqui. Marcos olhou para Clara, a mulher que tanto admirava, que havia aberto suas portas para um mundo novo. Era uma tempestade de emoções, vontade de segurar sua mão, de protegê-la, e ao mesmo tempo a angústia de não saber o que fazer a seguir. Ele nunca tinha imaginado que sua própria história estava entrelaçada com a dela. Então, ele quer o quê? Me calar, me ameaçar por causa de algo que já aconteceu? Não posso permitir isso, disse Clara, a voz decidida, mas com um leve tremor que atraía. Eduardo se aproximou mais, olhando profundamente nos olhos dela. Você é a chave, Clara. A recuperação da verdade pode ser sua, mas sua vida também está em risco, se ele te descobrir antes de você conseguir algo. A briga dentro de Marcos era feroz. Ele queria agir, fazer algo. Mas o quê? E se aquele homem realmente estivesse atrás de Clara? Ele não sabia em quem confiar. Qual direção seguir? Sentia o peso do mundo nas costas. Atenção, homem. O restaurante parecia estar prestes a explodir. Clara olhava para Marcos, a dúvida nos olhos. Que vamos fazer? As palavras ressoaram como um eco ensurdecedor, fazendo o coração dele acelerar. A pressão aumentava, e a única certeza que tinha era a pergunta que não saía da sua mente. Terá coragem de enfrentar o monstro que se aproxima, junto com seus próprios medos e segredos? A verdade estava se desvelando, mas a que preço? Enquanto o tempo corria, um grito estrondoso cortou o ar, narrando o desespero que estava prestes a se desenrolar. E com isso, uma nova realidade se aproximava. O peso da pergunta de Clara pairava no ar. A tensão era palpável, e todos no restaurante estavam com os olhos grudados neles. Eduardo parecia cada vez mais nervoso, e Marcos sentia o coração acelerar, pulsando como um tambor enfurecido. O que vamos fazer? A voz de Clara era uma mistura de coragem e pavor. Mas antes que alguém pudesse responder, a porta do restaurante se abriu novamente, fazendo todos virarem a cabeça. Um homem alto e robusto entrou, com uma expressão de raiva estampada no rosto. Estou procurando por você, Clara! Ele gritou, a voz cortante e cheia de desprezo. O clima ficou tenso. Clara engoliu em seco, seus olhos abrindo mais, refletindo o medo que se espalhava por todo lugar. Marcos se levantou instintivamente, mas Eduardo o segurou firmemente pelo braço. Não se envolva, Marcos. Ele é perigoso, murmurou Eduardo, mas estava claro que não havia como evitar um confronto. O empresário caminhou em direção a eles. Sua postura era desafiadora, ameaçadora. Você tem algo que é meu, Clara. Você e sua maldita história. Ele se virou para os outros clientes, que assistiam em silêncio, despertando murmúrios de medo e indignação. E eu não tenho a intenção de deixar você ser um obstáculo nos meus planos. Marcos, tomado pela adrenalina, tomou coragem. Deixa em paz. Você não pode simplesmente fazer o que quer com a vida dela. Sua voz soou mais firme do que se sentia. O que ele ia fazer? Era um homem de negócios forte, alguém que não se deixaria intimidar facilmente. Uma expressão sarcástica cruzou o rosto do empresário. Ah, o milionário de bom coração. Mas eu não vou perder tempo discutindo com você. Ele olhou de volta para Clara.
Seu olhar gélido. Você tem um passado que deveria ter permanecido enterrado. E se eu te achá-la novamente, você não terá escapatória. Clara, levantando a cabeça, desafiou. Você não pode me silenciar. Minha história é minha e eu não vou me esconder de você. Sua voz tremia, mas havia uma determinação feroz por trás dela. E foi nesse momento que tudo mudou. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta do restaurante voou para trás com um estrondo. Mais de uma dúzia de homens e mulheres entraram. Alguns com roupas de trabalho da comunidade, outros com camisetas que valorizavam a resistência. Eles eram amigos de Clara, apoiadores da luta dela. Nós estamos com você, Clara, gritaram em uníssono. O empresário hesitou, dúvida passando por seu olhar. Aquilo não era só uma mulher sozinha. Era um movimento, uma força, uma voz coletiva. Mas então, uma voz se destacou da multidão. Ela não é só uma mulher. Ela é filha de Dona Regina, a mulher que lutou contra a corrupção que você representa. O barulho cessou e todos ficaram em choque. O empresário ficou pálido, o rosto desencadeando uma onda de emoções. Não, isso não pode ser verdade. O empresário balbuciou e Clara se virou lentamente, o poder em seus olhos crescendo. Você pode ter tentado apagar minha mãe do passado, mas eu sou mais do que você imagina. Estou aqui para ficar. Marcos se sentiu preso entre as expectativas. O que isso significava? Ele estava conectado a acaso, a uma luta que ele tinha apenas começado a entender. O burburinho aumentou e a tensão tornou-se insuportável. O empresário, percebendo que a maré estava contra ele, se virou e saiu com raiva, mas não sem antes prometer. Isso não acabou, Clara. Sua luta vai custar caro. O clima na sala mudou totalmente. A energia agora era de esperança, mas também de pressentimento. Clara olhou nos olhos de Marcos, a adrenalina pulsando entre eles. O que nós fazemos agora? Ela perguntou, a determinação em seu olhar refletindo a verdade do que acabara de descobrir. Marcos respirou fundo. Ele sabia que estavam apenas começando uma batalha que poderia mudá-los para sempre. E o que havia sido revelado agora deixava tudo em suspense. Qual seria o seu próximo passo? Qual era o verdadeiro custo da luta à frente? O som de corações batendo em uníssono preenchia o ar, enquanto o futuro se tornava incerto. A dor da verdade estava apenas começando a se desenrolar. Marcos ainda tentava processar tudo. A revelação de Eduardo havia agitado os ânimos, e o restaurante parecia um caldeirão fervente de emoções. Clara, agora com o olhar cheio de determinação, enfrentava o mundo de frente. A multidão de apoiadores pulsava com energia, mas o empresário ainda estava ali, como uma sombra ameaçadora, prestes a se revelar mais perigoso do que qualquer um imaginava. Vocês acham que podem me intimidar? Ele olhou para todos, seu sorriso feroz como uma ferida aberta. Vocês não sabem com quem estão lidando. Na sua fúria, ele começou a andar em direção a Clara, seu foco claro. A verdade é que essa história não está enterrada, ela está apenas adormecida, e eu estou aqui para arrancá-la a qualquer custo. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de luz cortou o ar. Um grupo de homens armados, com coletes preto e máscaras, que entrou em disparada. O clima mudou instantaneamente, a atmosfera se transformando em um momento gelado. Todos gritaram, a confusão e o pânico se espalhando como fogo. As mesas foram derrubadas e os clientes gritaram e correram para se proteger. Clara, fuja! Eduardo gritou, puxando-a para trás. Marcos estava em choque. O tempo parecia desacelerar enquanto observava aqueles homens, o coração batendo como um tambor ensandecido. Instintivamente, ele também se afastou, mas a vontade de proteger Clara o fez hesitar. Ele queria gritar, mas as palavras não saíam. Todo o caos o envolvia. Os homens armados estavam claros em sua missão. Um deles caminhou diretamente em direção ao empresário, que, em vez de entrar em pânico, começou a rir, uma risada fria e cínica. Você veio rápido demais. Não basta ter subordinados. Quero que você seja um deles. Marcos ficou paralisado. Ele não estava certo se a cena se tornava mais grotesca ou absurda.
O empresário estava envolvido com eles? O que estava acontecendo? Clara, que antes parecia tão forte, agora estava em estado de choque, os olhos a saltar enquanto processava a realidade diante dela. O que você sabe sobre isso? A voz dela tremia. Eu conheço muito mais do que você imagina, Clara. É por isso que eu te quero calada. O empresário se virou novamente para os homens. Os sinais de aliança eram claros, um nó que os unia. Mas então, uma mulher surgindo pela porta interrompeu a cena surreal. Era uma figura familiar, Dona Regina. Clara quase não conseguiu acreditar. A matriarca de sua história havia voltado. Você não vai levar nada da minha filha, gritou, seu olhar fulminante. Os homens armados hesitaram, a surpresa estampada em seus rostos. Dona Regina se aproximou de Clara, os olhos brilhando em feroz proteção. Você nunca foi uma sombra da sua mãe, Clara. A nossa luta nunca foi em vão. Essa é a nossa hora. Foi um momento profundamente emotivo. A tensão no ar era palpável, mas a força em Doutora Regina penetrava na sala, curando as feridas abertas que o medo havia deixado. Mas, em um giro inesperado dos acontecimentos, o empresário sacou uma arma, apontando para a Doutora Regina. O que ele disse naquele instante cortou o ar. Essa é a sua última chance, Doutora Regina. Deixe que a verdade permaneça enterrada, ou você pagará o preço. O grito coletivo de Clara ecoou. Mas antes que alguém pudesse agir, tudo se desenrolou em um frenesi. As balas começaram a voar, e o silêncio da sala foi quebrado por disparos e gritos. O temor se misturou à adrenalina, e a luta pela verdade e pela liberdade se transformou em uma batalha desesperada. Marcos observou a cena com horror, seu coração despedaçado entre a necessidade de agir e a incerteza do que fazer. A vida dele mudara instantaneamente, e agora sua verdade se entrelaçava de uma forma que nunca poderia imaginar. E no meio de tudo, ele se sentiu mais perdido do que nunca, a pergunta ecoando. A luta ainda não tinha terminado. Muito pelo contrário. Uma nova página estava prestes a ser virada, e com ela, a revelação de que a batalha pela justiça tinha um custo muito mais alto do que qualquer um poderia prever. O caos tomou conta do restaurante. O som dos tiros ecoava com o trovão. As pessoas gritavam, algumas se jogando ao chão, enquanto outras tentavam encontrar abrigo atrás das mesas. Clara estava paralisada. A realidade parecia ter ficado em câmera lenta. Regina, em uma demonstração de coragem, posicionou-se à frente da filha, seus olhos cheios de determinação. Os homens armados avançavam, mas a presença de Regina e o apoio da comunidade formaram uma barreira que parecia impossível de romper. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um dos homens armados, que parecia ser o líder, parou e olhou diretamente para Clara, suas feições revelando um reconhecimento instantâneo. Você é Clara! A voz dele era uma mistura de assombro e raiva, e suas palavras cortaram o ar como uma lâmina. O que você está fazendo aqui? Clara não podia acreditar no que via. O homem não era um estranho. Era alguém do passado, alguém que deveria estar longe de suas lembranças. E de repente, ali estava ele, fazendo o mundo dela desmoronar novamente. Eu não queria isso, ele começou, mas foi interrompido por uma explosão de gritos. Dona Regina não hesitou. O que você está fazendo com a minha filha? Você não tem a mínima ideia do que ela representa. As palavras de Regina pareciam amolecer a determinação do homem. Ele hesitou, olhando entre Clara e Regina, como se lutasse contra demônios invisíveis. Eu tô aqui porque eu tenho uma dívida que precisa ser paga. Marcos, que assistia tudo de perto, a pressão dentro dele aumentava. O que você quer dizer com isso? Ele caminhou lentamente, com cuidado para não se tornar um alvo. O homem respirou fundo, seu olhar agora confuso, um misto de medo e culpa. Eu fui um dos responsáveis pela morte do seu pai, Clara. Fui eu quem deu a ordem para que ele fosse silenciado. Ele tinha ameaças e eu só estava seguindo ordens. Suas palavras causaram um choque profundo em Clara.
como se tivesse levado um soco no estômago. Tudo o que ela sabia, que cresceu acreditando, começou a desmoronar. Silenciado, meu pai. As palavras dela saíam num fim tênue, quase um sussurro. Você está mentindo. Eu não posso acreditar que você... Ele a interrompeu, agora aflito. Não era meu desejo. Eu vi o que seu pai estava tentando fazer. Ele queria proteger a comunidade. Mas eu era apenas um peão num jogo muito maior. Eu não tinha escolha, mas a dívida ainda pesa em meus ombros. Tem que haver uma solução. Dona Regina olhou para Clara, terror e compreensão em seus olhos. Marcos se sentiu desorientado. Esperem um pouco. O que está acontecendo? Os sentimentos dentro dele giravam como uma tempestade. O empresário, que tão ferozmente ameaçava a comunidade, estava ligado ao passado dela de uma forma que ele nunca poderia imaginar. O caos no restaurante parecia estar em um silêncio tenso. Clara estava se perguntando como tudo isso era possível. Então, o que você quer de mim? Ela questionou. Mas a raiva estava lá, junto com a dor. Agora o homem que tinha certeza que era um inimigo se revelava como alguém que estava tão preso na trama da história quanto ela. Eu quero te proteger. Não posso deixar que eles te encontrem. Eles não sabem que você está viva, mas isso pode mudar rapidamente. Você e sua mãe sem ameaças para o que eles estão tentando construir. A intensidade da declaração fez o corpo de Clara tremer. As verdades que estavam se desenrolando mudavam tudo. E o que eu ganho com isso? Meus pais foram assassinados por pessoas como você. Eu não confio em você. As palavras dela saíram rasgadas, mas o homem estava claro. Se você não confiar em mim, eles te matarão. Você precisa de ajuda e de aliados, e eu posso oferecer isso. Se você me deixar, posso fazer o que eles não esperam. Posso proteger a verdade que você precisa defender. Marcos sentiu um nó na garganta. As relações estavam mudando rapidamente. Quem expôs quem? Ele olhou para Clara, buscando uma resposta em seu rosto. Mas a fúria e a confusão tinham tomado conta. O tempo se arrastava e a pergunta pairava no ar. Será que Clara conseguiria confiar em alguém que esteve envolvida em sua tragédia? E qual seria o impacto disso para eles, agora que o jogo da verdade se tornara tão traiçoeiro? A tensão estava no auge, e a batalha pela verdade acabava de iniciar. Clara tinha uma iminente escolha a fazer. E o futuro dela, de Regina, de Marcos e até do homem que estava ali, proporcionalmente dependia do que decidisse. O que aconteceria se ela não escolhesse os aliados certos? O eco da resposta não soava claro, dessentindo o ar do futuro que se aproximava. Clara estava em choque. Cada palavra do homem soava como uma bomba explodindo em sua mente. A revelação de que ele estava ligado à dor do seu passado a deixava paralisada. O desejo de confrontá-lo e gritar sua dor estava presente, mas uma voz interior gritava para ela buscar a razão. As pessoas em volta observavam em silêncio, e o clima no restaurante parecia pesado. Não só por causa das armas, mas pelo que estava em jogo, a verdade. Em um movimento interrompido pela tensão, o empresário sorriu, como se estivesse se divertindo com o enredo. Essa história está muito além do que você imagina, Clara. É fascinante, não? Seu pai foi um fardo, mas agora você está aqui, uma sombra do que poderia ter sido. A raiva cresceu nas entranhas de Clara. Você não sabe nada sobre mim. Eu sou muito mais do que um pedaço do passado da minha família. O que ela sentia não era apenas indignação. Era um misto de dor e força que a impulsionava a continuar lutando. Não seja ingênua, Clara. Você é apenas um peão, assim como eu fui. Pode acreditar, essa é a verdade cruel. Ele disse isso com um tom de desgosto que cortou o ar e aumentou a tensão. Mas então, algo mudou. Um barulho vindo da porta fez todos virarem a cabeça. Era um grupo de policiais, armados e com fardas. Afastem-se, todos no chão, gritaram, entrando em ação. O restaurante virou um campo de batalha. As balas se tornaram gritos e o pânico se espalhou como fogo. Clara viu Eduardo, que tinha ficado parado, surpreso com a nova reviravolta. Ele bagunçou os cabelos, seu olhar indicando que ele nunca deveria ter estado ali.
Um homem se jogou na frente de Dona Regina, tentando protegê-la, mas a confusão crescia. Clara! Eduardo gritou. Tem que sair agora! Ele estava perto dela, mas a sensação de que a assustadora situação havia se intensificado tornava tudo um turbilhão. O empresário, percebendo que seu plano estava sendo interrompido, gritou: Vocês não sabem com quem estão lidando. Este lugar vai queimar. E antes que qualquer um pudesse reagir, ele pegou uma granada que estava escondida em sua cinta e a lançou para o centro da sala. O tempo pareceu parar. Clara ficou paralisada, o coração batendo forte. O som da explosão foi ensurdecedor, fazendo o chão tremer e a fumaça encher o ar. Gritos de pânico e desespero tomaram conta do ambiente. Mas no meio da fumaça, algo mais aconteceu. Clara olhou para o homem que havia revelado os segredos de sua família e o viu se mover rapidamente, puxando uma arma também. Ele não estava lá apenas como um traidor. Havia algo diferente, um peso nas suas palavras que parecia agora ter um significado. Ele atirou na direção do empresário, seus olhos cheios de algo que se assemelhava à vingança. Mas a cena se transformou em caos, com pessoas correndo, o restaurante caindo aos pedaços. Clara, venha! Eduardo a puxou, salvando-a de um pedaço de madeira que voou, mas sua mente estava cheia de perguntas. O que está acontecendo? Quem é esse homem realmente? Ela olhou para ele, confusa e arrasada. A última coisa que ouvira antes da explosão ecoava nas paredes. A chave para tudo isso está em você. O que isso significava? Havia algo a mais escondido. Algo que estava prestes a ser revelado em meio à fumaça e ao caos. O desejo de se afastar e descobrir a verdade sobre a família dela e sobre si mesma uniu-se ao impulso de sobreviver. O cenário agora não era apenas uma luta física, mas uma corrida contra o tempo, para desenterrar os segredos que poderiam mudar tudo. O calor da explosão, misturado ao desespero na voz de Eduardo, ecoou em sua mente. O que estava realmente em jogo? E quem ela poderia confiar agora? Clara sabia que não havia como voltar atrás. Algo maior esperava. A cada passo, cada movimento, mais perguntas surgiam, cada uma mais quente que a anterior. Ela e Eduardo fugiram pela entrada de trás, mas o ar estava cheio de mistério, e a verdade estava prestes a ser arremessada em um turbilhão que eles nunca poderiam prever. Clara olhou para trás e a cena do restaurante em chamas se gravou em sua memória. Ela sentia que as raízes da sua vida estavam se entrelaçando com segredos, levando-a para um lugar onde nada era o que parecia. O que aconteceria a seguir? O futuro era um prato cheio de incertezas, e Clara estava prestes a mergulhar nele de cabeça. Clara e Eduardo correram pelo corredor escuro do que restava do restaurante. O cheiro de fumaça entrava em seus pulmões. O som de tiros ainda ecoava em suas mentes. Clara estava em choque, mas a adrenalina a empurrava para frente. O que foi aquilo? Perguntou, tentando processar o que acabara de descobrir. Não é hora para perguntas. Você precisa se esconder, Eduardo respondeu, puxando-a para um beco próximo. As sirenes da polícia se aproximavam, mas o caos ainda reinava atrás deles. Mas algo dentro de Clara não deixava de se agitar. Não era apenas a luta pela vida, mas uma tempestade de sentimentos. Ele está dizendo a verdade? Sobre meu pai e aquele homem. O nó na sua garganta crescia, enquanto suas memórias se misturavam com a confusão do momento. Eduardo olhou diretamente nos olhos dela. Clara, precisamos focar em escapar. Mas ela já não ouvia. As palavras do homem a martelavam. Ele não era apenas um traidor. Era um catalisador de segredos enterrados. Enquanto corriam, Clara finalmente parou. Eduardo, pare. O que estou fazendo? Precisamos voltar. Ela quase sentia a pulsação da dor e da raiva crescendo dentro dela, como um furacão prestes a explodir. Voltar para quê? Para morrer? Você não percebe? Eles vão atrás de você. Ele a segurou pelo braço, mas Clara sacudiu a mão dele, como se estivesse tentando se livrar de uma corrente. Não, você não entende. A verdade sobre meu pai deve ser dita. Eu não posso simplesmente fugir. O desespero tomou conta de sua voz,
e naquele exato instante, um grito cortou o ar. Era uma voz conhecida, uma voz que fazia seu coração parar. Clara, sou eu, Marcos. Ele saiu das sombras, seu rosto marcado pelo medo e pela determinação. Mas havia algo mais em seu olhar, algo que não se encaixava. Marcos? O que você está fazendo aqui? Clara o encarou, confusa e esperançosa ao mesmo tempo. Eu pensei em você. A situação está muito pior do que qualquer um imaginava, ele disse, mas a tensão em seu rosto fez Clara hesitar. Por que ele estava ali? Marcos, você não deveria estar aqui. Eles vão te... Clara começou, mas ele a interrompeu. Fui eu que chamei a polícia. Ele soltou as palavras como um punhal. Clara parou, o mundo desmoronando ao seu redor. Eu queria te proteger. Eu não sabia que você teria um confronto com seu passado. A confusão tomou conta de Clara. O que você está dizendo? Você traiu a nossa confiança? A traição sentiu como um soco na barriga. O homem que havia se tornado seu porto seguro agora era uma fonte de incerteza. Não é isso. Eu fiz tudo isso para fazer você entender que a luta é maior do que nós. O empresário, ele tem poder, e nós precisamos de aliados. Dizia Marcos, mas a cada palavra, a distância entre eles parecia aumentar. Enquanto ela processava, o horror voltou. Outro grito soou, e Clara olhou para a entrada da rua. Um grupo de homens armados, aqueles homens das sombras, apareciam, prontos para levar o caos adiante. Marcos estava com as mãos levantadas, o medo estampado em seu olhar. Clara, corre! Ele começou. Mas antes que terminasse, as balas começaram a voar novamente. A tensão no ar crescia, o tempo congelava e o medo enchia os pulmões de todos. Mas a centelha que Clara precisava acendeu no mais profundo de seu ser. Marcos, eu nunca vou fugir mais uma vez. E antes que pudesse pensar, ela deu um passo à frente, encarando não só os homens armados, mas todos os segredos que a vida carregou. E então, como um filme em câmera lenta, tudo desmoronou. Um dos homens armados olhou para Clara, e seus olhos se arregalaram. Clara, você não pode estar aqui. A voz dele tinha um tom de reconhecimento, que fez seu estômago revirar. Ele não só parecia conhecido, ele estava muito mais ligado à história dela do que qualquer um sabia. Quem é você? Clara gritou, sentindo que a esfera de segurança estava desaparecendo. E naquele momento, a verdade brutal explodiu como um fogos de artifício na noite escura. Eu sou seu irmão, Clara. A revelação ressoou como um eco ensurdecedor, paralisando cada batida do seu coração. A sala encheu-se de um silêncio aterrador. Não, isso não pode ser verdade. Clara mal conseguia processar. O que isso significava para todo o seu passado? O que mais estava escondido no meio da fumaça e dos segredos? A batida dos corações ecoava em uníssono na sala em chamas. O que aconteceria agora? Qual seria o custo dessa nova verdade? Clara se perguntava se conseguiria lidar com tudo o que acabara de descobrir. A trama estava sendo tecida de uma forma que ela nunca poderia imaginar. E agora, tudo estava prestes a mudar de novo. Clara estava em choque. A revelação de que tinha um irmão a atingiu como um raio. A sala parecia girar, cada rosto ao redor dela se fundindo em uma névoa de incerteza. Você não pode estar falando sério. O pânico se espalhava como um incêndio em sua mente. Sou eu, Clara. Sempre fui. O homem gritou de volta, implorando por compreensão. Ele olhava para ela e Clara viu dor em seus olhos. Mas havia algo mais, um vazio, uma fraqueza que a fazia hesitar. Como você pode ser meu irmão? Meus pais. Eles me disseram que eu era única, que não havia mais ninguém. A verdade dela se fragmentava. O passado que pensava conhecer agora parecia desmoronar ao redor dela. Os homens armados avançaram. A fumaça da explosão ainda envolvia o restaurante, e a sensação de perigo se intensificava. Marcos, paralisado com a revelação, olhava para Clara, buscando uma resposta em seu rosto. Clara, precisamos sair agora, ele exclamou, o medo colocando uma tensão no ar. Mas antes que alguém pudesse reagir, o homem que se dizia seu irmão lançou uma facada abrupta na confusão.
Não temos tempo. O empresário, ele está mais próximo do que você imagina. Sinto que ele vai usar a forma que descobriram contra você. As palavras dele eram como facas, cortando o ar pesado. De Regina, que se mantinha firme ao lado de Clara, franziu a testa, seu olhar voltado para o homem. Você nem deveria estar aqui. Não há lugar para você na vida dela. O irmão desviou o olhar, a tristeza agora refletida em seu semblante. Eu sei, mas você precisa entender. A verdade sobre seu pai é mais profunda do que eu disse. Não apenas foi uma morte injusta. Ele se envolveu em algo muito maior. E eu tô aqui para prevenir que você siga o mesmo caminho, para te proteger. Clara balançou a cabeça, a confusão a abalando. Proteger? Você não entende. Criaram uma mentira. E agora nós estamos no meio de tudo isso, expostos. O medo a envolvia, mas a determinação dela também crescia. De repente, o grupo armado deu um passo à frente, mas um grito ressoou no fundo. Outro homem, um dos aliados de Clara, tinha sido atingido, e o mundo se iluminou em um instante de destruição. Os gritos transformaram-se em caos, o restaurante se tornando um inferno ao redor deles. Corram! Eduardo gritou, puxando Clara e Marcos em direção à saída. Clara estava distraída, observando o irmão. Como você pôde esconder isso de mim? Ela mal conseguiu articular as palavras, a angústia estampada na sua face. E então, como se o universo tivesse coordenado uma última reviravolta, a porta se abriu com força. Era um rosto familiar, mas imprevisto. A mãe de Clara, cansada e apanhada pelo tempo, ela entrou, e Clara sentiu uma mistura de alívio e terror. Mãe, o que você está fazendo aqui? Regina estava radiante. Eu vim para proteger você. O que você não sabe é que não só o seu pai estava envolvido. Eu também. Clara parou, o impacto da frase paralisando-a. As palavras ecoavam em sua mente como um disfarce de dor. O que você quer dizer? Você estava envolvida em tudo isso? E então tudo começou a fazer sentido. A mentira, a dor, as sombras de sua vida finalmente se alinhavam. Precisamos sair agora, antes que eles descubram que estamos aqui. Dona Regina exclamou, a urgência em sua voz agora tremenda. O irmão de Clara abriu a boca para protestar, mas Dona Regina gesticulou para calá-lo. Você não faz ideia do que está em jogo. Havia uma razão para manter tudo isso em segredo. A sensação de choque atingiu Clara em formas que ela nunca poderia imaginar. O que mais estava escondido? O que isso significava para a história dela? E o que ela deveria fazer agora? O chão sob seus pés parecia desmoronar. A fuga virou uma corrida contra o tempo, mas o peso da verdade ainda a prendia. Clara olhou ao redor, o restaurante em chamas, a fumaça a envolvendo e percebeu que agora tinha uma nova missão. A verdade precisava ser revelada, mas o que essa verdade realmente significava? Enquanto o som da sirene se aproximava, Clara estava determinada. O destino dela estava entrelaçado com segredos que representavam uma batalha muito maior. E o que estava em jogo poderia mudar não apenas o seu futuro, mas o de todos ao seu redor. Desesperada e com as emoções à flor da pele, Clara sabia que o maior desafio ainda estava por vir. E agora, diante de toda aquela confusão, a verdadeira pergunta permanecia. Até onde ela iria para descobrir a verdade? Clara estava em choque. A revelação de que tinha um irmão a atingiu como um raio. A sala parecia girar, cada rosto ao redor dela se fundindo em uma névoa de incerteza. Você não pode estar falando sério. O pânico se espalhava como um incêndio em sua mente. Sou eu, Clara. Sempre fui. O homem gritou, implorando por compreensão. Ele olhava para ela, e Clara viu dor em seus olhos. Mas havia algo mais, um vazio, uma fraqueza que a fazia hesitar. Como você pode ser meu irmão? Meus pais? Eles me disseram que eu era a única, que não havia mais ninguém. A fumaça da explosão ainda envolvia o restaurante, e a sensação de perigo se intensificava. Marcos, paralisado com a revelação, olhava para Clara, buscando uma resposta em seu rosto. Clara, precisamos sair agora, ele exclamou, o medo colocando uma tensão no ar. Mas antes que alguém pudesse reagir, o homem que se dizia seu irmão lançou uma facada abrupta na confusão.
Não temos tempo. O empresário. Ele está mais próximo do que você imagina. Sinto que ele vai usar a forma que descobriram contra você. As palavras dele eram como facas cortando o ar pesado. Dona Regina, que se mantinha firme ao lado de Clara, franziu a testa, seu olhar voltado para o homem. Você nem deveria estar aqui. Não há lugar para você na vida dela. O irmão desviou o olhar, a tristeza refletida em seu semblante. Eu sei, mas você precisa entender. A verdade sobre seu pai é mais profunda do que eu disse. Não apenas foi uma morte injusta. Como você não percebe, ele ainda está vivo. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do espaço. Clara sentiu o chão sob seus pés ruir. O quê? A ideia parecia absurda, mas ele olhava para ela com uma sinceridade que a paralisava. O que você quer dizer com isso? Perguntou Clara, suas palavras escapando como um sussurro. Como pode meu pai estar vivo? Ele se escondeu. O empresário estava determinado a silenciá-lo, mas seu pai conseguiu escapar. Agora ele planeja voltar e expor tudo. Se você descobrir a verdade, poderá salvar a comunidade. As palavras do irmão a atingiram com a força de uma tsunami, endurecendo a realidade de Clara. Ela olhou para Dona Regina, o semblante da mãe revelando uma confusão profunda. Mãe, você sabia disso? Dona Regina hesitou, seu olhar distante para... Havia rumores, mas não era nosso lugar acreditar neles. Estávamos todos em risco, e eu não queria te envolver nisso. Os homens armados começaram a se agitar. O ambiente estava virando um barril de pólvora prestes a explodir. Marcos puxou Clara para mais perto. A gente precisa sair daqui. Isso tá fora de controle. Mas Clara estava paralisada, seu sangue fervendo de indignação e surpresa. Você? Você é meu irmão? Por que não me contou antes? O que mais você está escondendo? Eu não sabia como te dizer. Ele olhou profundamente em seus olhos. Mas agora não há mais tempo para segredos. A vida dele depende de você. Um grito atravessou o ar como um barco quebrando nas ondas. O homem elevado atrás deles estava encarando Clara, raiva e desprezo em sua expressão. Você não está apenas guardando a verdade na sua vida. Você está chamando a tempestade com o que acabou de descobrir. De repente, os homens armados começaram a se agitar. Um deles interrompeu o estado de alerta. Ele está aqui, gritou, a tensão se cortando como um fio. O empresário está no caminho. O tempo parou. Clara percebeu com um aperto no peito que todos ao seu redor estavam prontos para despejar fúria pela verdade. Um movimento de resistência estava à beira de explodir. Mas de que lado ela deveria ficar? E mesmo se ela ousasse desmascarar as mentiras, o custo seria maior do que poderiam imaginar. Ela se virou para seu irmão, entendendo que se tudo o que ele disse fosse verdade, era apenas o começo. E agora? O que seria dela e de todos aqueles que ela amava? Fazer a escolha certa poderia significar entrar em um abismo interminável. Enquanto as portas do restaurante se abriam de forma abrupta, Clara sentiu que os ventos da mudança estavam se aproximando. O futuro estava prestes a revelar segredos que podiam mudar tudo. Neste calor de confusão, ela se perguntou até onde estaria disposta a ir por aqueles que amava. E, sobretudo, será que a verdade a libertaria ou a prenderia, ainda mais na sombra do passado? O caos no restaurante se intensificava. Clara não tinha tempo para hesitar. A revelação do irmão a deixava em choque, mas o grito do homem armado a trouxe de volta à realidade. O restaurante estava pegando fogo, e a fumaça tornava tudo mais difícil de respirar. Clara, corre! Eduardo gritou novamente, puxando-a para trás. Mas antes que ela pudesse se mover, o irmão deu um passo à frente, encarando o homem ameaçador com uma ferocidade que surpreendeu a todos. Se você quiser chegar a ela, terá que passar por mim, ele gritou, os punhos cerrados. Clara sentiu o golpe da bravura dele, mas também uma onda de terror. Não queria que mais alguém se machucasse por causa dela. O empresário, que observava tudo com um sorriso desdenhoso, se ele está vivo, podemos salvá-lo. Precisamos saber onde ele está, Clara gritou, tentando ser ouvida sobre o caos.
A esperança estava se acendendo dentro dela. Se o pai realmente estivesse vivo, tudo aquilo teria um propósito. Você não entende, Clara. O irmão gritou de volta. Ele voltou e eles vão fazer de tudo para silenciá-lo de uma vez por todas. A sala estava se desfazendo em pânico. As pessoas estavam gritando. E Clara percebeu que a única saída era enfrentar isso juntas. Uma luta por liberdade. Uma luta para trazer à luz a verdade. Ela percebeu que essa era a sua hora. Os policiais já estavam no local, mas a confusão ainda reinava. Clara se virou para eles, seu coração pulsando como um tambor. Vocês precisam nos ajudar. Ele está em perigo. Ela apontou para o empresário, que agora estava em um canto, desde que a situação havia meio que saído de controle. As sirenes soavam cada vez mais perto. Eduardo, percebendo a situação, fez um movimento de aproximação em direção aos policiais. Precisamos que vocês entrevistem essa família. Eles têm informações que podem salvar vidas. O primeiro policial, surpreso, franziu a testa. Clara viu que havia uma chance. O homem armado hesitava, a pressão do momento pesando sobre ele. Nós não temos tempo. Eles vão voltar. Ele gritou. Mas Clara estava decidida. Estou cansada de viver em sombras. É hora de enfrentar a verdade. Meu pai vive. As palavras ecoaram na sala, como um grito de guerra. Ela estava disposta a enfrentar os monstros que haviam atormentado sua família por tanto tempo. O irmão a olhou, e pela primeira vez ela viu o reconhecimento. Sim, vamos fazer isso juntos. A tensão estava no auge. As pessoas começavam a sair, mas Clara e seu irmão sabiam que não podiam ir embora sem enfrentar o empresário de uma vez por todas. Vamos limpar isso de uma vez, Clara gritou, e nesse instante, o empresário, percebendo que o controle estava escapando de suas mãos, tentou se esquivar. Vocês acham que conseguirão algo? A verdade pode ser sua maior inimiga, mas era tarde demais. Os policiais estavam cada vez mais perto, as ordens firmes ecoando, enquanto a esperança se misturava com o desejo de justiça. E ali, naquele momento de verdade, Clara finalmente sentiu uma onda de confiança. Tempo para jogar sujo acabou. Vamos colocá-lo atrás das grades de uma vez por todas. Eduardo exclamou, avançando junto com os policiais. No final, o que realmente importava era que Clara estava pronta para enfrentar o que viesse, para lutar não apenas pelo passado, mas pelo futuro que desejava para a comunidade. Ela olhou para o irmão e para a D. Regina, estamos juntos agora, sempre. A porta se abriu e as luzes da polícia iluminavam cada canto opaco da verdade. A história de Clara estava apenas começando a ser contada, e ela tinha certeza de que, apesar dos desafios que viriam, nunca estaria sozinha novamente. E enquanto o restaurante se transformava em um emaranhado de incertezas, Clara, com os olhos cheios de determinação, sabia que a luta pela verdade apenas começava. Agora, se você chegou até aqui, é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.